Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a esse momento em que eu, como faço todas as terças-feiras, eu dedico a ouvir o que disse Jesus. E, para tanto, eu uso o evangelho da própria terça-feira. Hoje tem um evangelho, uma mensagem e um episódio bem interessante que mostra como eram os hábitos e os costumes daquele tempo e os rigorismos dos fariseus. O evangelho narrado por Lucas, capítulo 11 e versículos 37 e 41. Diz assim: enquanto Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua companhia. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu de que ele não tivesse lavado antes as mãos antes de comer. Disse-lhe o Senhor: vós, fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e de maldades. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o conteúdo? Dai antes em esmola o que possuís, e todas as coisas vos serão limpas. Palavra da salvação. Esse episódio, você já ouviu bem, Jesus estava falando. Um fariseu, que é um daqueles que se consideram os únicos cumpridores da lei, mais de 600 leis e regras e tradições eles dizem que cumprem e criticam os que não o fazem. Mas não é bem assim. Por fora eles dizem uma coisa e fazem uma coisa, e por dentro Jesus já sabia que estavam cheios de maldades. E Jesus foi à mesa, ele com os discípulos, a convite do fariseu. E o fariseu observou que Jesus não lavava as mãos conforme era o ritual. Eles colocavam no ritual, não era para limpar as mãos, era um ritual religioso. Derramavam 3 vezes água na mão direita até o punho, depois 3 vezes água na mão esquerda até o punho, e depois faziam uma oração. Um ritual religioso. E Jesus não cumpriu esse ritual, não deu muita importância, não levou em consideração. E o fariseu se queixou. Você e os seus discípulos não cumprem a lei. Então Jesus disse: vocês, fariseus, se preocupam em lavar pelo exterior os vasos e os copos e os pratos, mas por dentro estão cheios de ganância e maldade. Disse na cara deles. Ficam se atendo a picuinhas, a coisa sem importância, como muitas vezes acontece nas nossas igrejas. Não pode colocar a vela acesa em cima do altar, tem que colocar do lado, não pode ter vaso de flor na hora da missa. São picuinhas. O que é importante é aquilo que está no interior do padre, do sacerdote, que está ali diante da Eucaristia, o que ele é, o que ele está transmitindo. Mas vamos ao caso. Então, Jesus disse: você se preocupa com o exterior, mas por dentro vocês estão cheios de ganância e de maldade. Quer dizer, ele estava falando na linguagem de hoje que a apresentação dos fariseus era uma verdadeira fake news. Eles eram mentira, eles eram falsidade por fora naquilo que faziam. Por dentro eles eram outra coisa. Esta é uma lição que eu gostaria de deixar acentuada aqui. O exterior
nem sempre revela o interior, mas o interior sempre revela o exterior. Às vezes a gente vai dar importância às vestimentas, aos trajes, aos rituais, aos discursos pomposos e às promessas dos políticos. Mas com quem é que você está falando e ouvindo? Tem que olhar o que eles são realmente, na sua verdade interior. Promessas jorram em quantidade nesses tempos de campanha e de eleições. Mas o que tem a ver com a verdade essas promessas? Jorram fake news nas redes sociais, mas o que tem de verdade? Qual é o pequeno ou menos substrato de verdade? Então, é uma lição para nós aprendermos hoje. Vamos olhar quem é a pessoa, o que existe dentro daquela pessoa, qual é a crença, qual é o pensamento, qual é o sentimento, como é que ela se expressa sempre, não só naquele momento que sobe ao palco, ou sobe numa tribuna, ou sobe num palanque. Temos que distinguir entre o mundo exterior que estão passando e o mundo interior que tem dentro de si. É preciso encontrar pérolas nas pessoas, principalmente aquelas que se dedicam ao mundo de mensagens e de trabalhos para o público. Tem que haver a bondade dentro para que ela se expresse fora. Tem que haver a justiça dentro da própria pessoa para que ela se manifeste fora. Precisa haver um conteúdo interior, espiritual, para que ele se manifeste fora. Senão vem essas fake news idiotas que vão fechar todas as igrejas, as bobagens todas aí. E tem muitos que acreditam. Não, examine quem é a pessoa que está falando, como é a vida dessa pessoa que está falando, como ela se expressa na sua vida particular, no seu mundo interior, no seu reservado. E também tem aqueles religiosos que são exacerbados em cumprir todos os pequenos detalhes da lei, dos ensinamentos que eles consideram da igreja, da teologia. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu gosto muito de uma frase do Dalai Lama, que ele disse: conheça as regras e quebre algumas se possível. Saia fora dessa rigidez religiosa. Jesus pregou o amor e não pregou um amontoado de legislações. Se você manifesta o seu amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, você está cumprindo o primeiro, maior e único mandato de Jesus. Vamos pensar nisso, vamos ser pessoas autênticas, vamos ser pessoas que tenham uma luz interior para que essa luz possa se expressar para os outros também, para ajudar os outros, para iluminar os outros. E assim nós formaremos, então, uma luz muito grande nesse planeta e tornamos esse planeta melhor do que ele está sendo. Um beijo no seu coração e uma bênção muito especial de Jesus para você, a sua família, o seu trabalho, e para que você seja livre de todos os perigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.